Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Área Z. E hoje, sim, eu vou falar com vocês sobre um dos equipamentos que pode ser utilizado para defesa pessoal. Ou será que não? Sim, o soco inglês. Então, fica aí que a gente vai conversar um pouquinho. Inclusive, eu quero dar a minha opinião sobre algumas coisas que eu já ouvi falar. Talvez não dê muito nome aos bois aqui, mas um até talvez sim que eu respeito e admiro muito, o outro nem tanto. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa ferramenta, inclusive mostrar uma que eu estou fazendo e o porquê, né? Então o tema de hoje é soco inglês. Fica aí que eu acredito que você vai gostar desse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever se você ainda não é inscrito. E bora acompanhar o conteúdo de hoje. Pois é, meus amigos, o vídeo de hoje, a intenção é falar de soco inglês. Na verdade, falar um pouquinho sobre, poderia falar muito sobre. Lembrando que na questão da defesa pessoal, você tem diversos equipamentos que você pode utilizar para a defesa pessoal. Não quer dizer que todos os equipamentos podem ser utilizados em qualquer situação. Pode variar, depende da situação, depende da usabilidade do equipamento que você tem. Pode ser spray de pimenta, pode ser bastão retrátil, dependendo da situação pode não ser interessante usar. Uma arma de fogo, dependendo da situação, pode não ser interessante utilizar. Depende muito, eu já falei muito aqui no canal para vocês sobre isso. Soco inglês é uma ferramenta idealizada para potencializar um soco. Além, é claro, de proteger pelo menos um pouco a mão da pessoa que está utilizando. Só que tem um porém bem grande. Bem, primeiro vamos entender o seguinte, vamos entender a anatomia, um pouquinho da anatomia, da lógica de um soco, pelo menos ao modo como ele deveria ser dado, ok? Vou usar meu antebraço aqui, ok? Esquece a parte de cima do braço, vamos fazer um meio exemplo aqui, vou pegar só meu antebraço. A ideia de quando você desfere um soco é que sua mão atinja com seu braço, né, o oponente, dessa forma, ok? Punho fechado, polegar em cima, dedos cerrados aqui, né? Punho, né? Fechando punho cerrado, e você vai atingir dessa forma, quer dizer, com o punho reto, tá? Não com o punho dessa forma, não com o punho dessa forma. A ideia é que você atinja um soco com o punho reto com a sua mão. Por quê? Porque vai potencializar, tá, o seu soco, e é claro que no caso, você não vai ter problemas de, por exemplo, lesionar o punho, sim, porque se você entortar a mão, não dá um soco, você pode lesionar, você vai estar fazendo um movimento aqui que não é interessante. A ideia é deixar o mais reto possível para que as suas articulações não afetem, né, digamos assim, a efetividade do soco que vai ser dado. E a mão, necessariamente, quando você dá um soco, tá, o que acerta o rosto do oponente ou o local onde você está desferindo o soco, querendo ou não, é essa parte de cima aqui da mão, tá? Não tem articulações móveis. Quando você fecha a mão assim, isso aqui fica firme, tá? Parte de cima aqui da sua mão, tá? E logo, como eu falei, você não dá socos assim, ok? Você dá socos assim, com o punho reto. Então logo, se você acerta o oponente, você está acertando a parte de cima e essa parte, essa face aqui dos dedos, ok? Que não tem nada. Você não acerta isso aqui, bem dizer, né? No modo correto, você acertaria um soco dessa forma aqui, tá? Você pega de prancha aqui, ok? Tendo isso em mente, aí a gente vai entender sobre o soco inglês e por que ela é uma ferramenta, um equipamento que necessariamente você tem que ter cuidado ao utilizar, ou mesmo entender a lógica da utilização dele, e é claro, para que você realmente utilize de forma correta, não como eu vi em alguns vídeos por aí. Quando você acerta um soco, querendo ou não, essa sua articulação aqui, do dedo aqui, pode ser firme, mas aqui é móvel, né? Querendo ou não, mesmo você fechando a mão, ó, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui move, certo? Qual que é a ideia de você proteger a sua mão ao dar um soco? É simples. Se você nunca ouviu falar, eu já ouvi falar e já vi situações assim, tá? Ele desferiu um soco, acertou o rosto da outra pessoa, pegou na boca, o dente da pessoa que tomou o soco abriu um corte em cima da mão e uma lesão, inclusive, até razoável, que pode fazer até a pessoa perder o movimento de um dedo. Ok? Então já começa por aí. O soco inglês
o posicionamento, a utilização que ele deve ser compatível com sua mão. É igual quando eu falo de bota aqui no canal. Toda bota é igual? Né? Toda bota é igual? Não. Todo pé é igual? Não. Por isso que quando uma pessoa calça uma bota, fala, nossa, para mim ficou ótimo. Para outra fala, apertou aqui, apertou ali, machuca lá. Porque pé não é igual. Todo pé é um pé, mas nem todos são iguais. Mão é a mesma coisa. Se a pessoa tem a mão mais gordinha, a mão menor, a mão maior, ou a minha, por exemplo, que é grande, mas tem os dedos finos, tá? Se você usar um soco inglês padrão, ok? Padrão, talvez ele não se encaixe da forma correta na sua mão. Logo, você não vai conseguir utilizá-lo de forma ideal, ok? Então, quando você vai dar o soco, a ideia é que você vai acertar essa parte da sua mão, ok? E não necessariamente essa parte. Então, às vezes a pessoa tem a mão muito gordinha, como eu vi num vídeo, tá? Do colega produtor aí, e ele não acha muito interessante o uso do soco inglês. E no exemplificar, ele colocou um soco inglês desses padrões que vendem por aí, com tamanho, vamos dizer, quase que universal. E o soco inglês ficou aqui, ó, a mão é gordinha, né? No encaixar os dedos, o soco inglês ficou aqui em cima, tá? Dessa articulação aqui. Então, logo, nunca vai conseguir utilizar o soco inglês de forma correta, ok? Porque o soco inglês não encaixa onde deveria, porque o soco inglês não é compatível com o tamanho da mão do nosso colega, ok? Não vou citar nomes aqui, tá? Então, logo, se ele for desferir um soco correto, não vai ter efetividade, o soco inglês, inclusive, vai trabalhar de uma forma que não deveria na mão, ok? Então, não vai funcionar. Por isso que eu, por exemplo, fiz o meu próprio soco inglês. Deixa eu mostrar para vocês, e eu tenho algumas imagens, não vou fazer um passo a passo. Até porque isso aqui, como eu falei, foi feito sobre medida para minha mão, ok? Mas é interessante a forma que eu confeccionei, dá uma olhada nas imagens para você ver enquanto eu estou aqui conversando com vocês. O soco inglês, quando você utiliza ele, no caso você vai confeccionar, você pode fazer de diversas formas. Tem soco inglês feito em aço, feito com aços mais moles, chumbo, né, que o pessoal derrete para fazer no molde. Você pode ter de alumínio, tem de madeira, tem de acrílico, tem de várias formas diferentes. Eu fiz o meu utilizando porcas, tá? E com essas porcas eu fiz os cortes necessários e confeccionei o meu soco inglês. Não está todo pronto ainda tem detalhes que eu tenho que acrescentar, mas o que eu utilizei para fazer soco inglês foram porcas. Utilizei uma uma retificadeira, certo? Uma esmerilhadeira, ok? E por aí foi isso que eu utilizei para fazer o meu soco inglês, certo? Uma esmerilhadeira e uma retificadeira. Você poderia fazer o mesmo soco inglês utilizando as outras ferramentas, ok? Simples ferramentas de corte, uma serrinha, como eu usei também para fazer, você poderia fazer todos os cortes com a serrinha, tá? Dá para fazer com limas também, dá mais trabalho, mas dá para fazer. E eu cheguei, por enquanto, nesse resultado aqui, tá? Então, tá aqui o meu soco inglês, feito com, não está terminado, ainda vou fazer a parte de baixo aqui, na medida para minha mão, para ficar certinho, ok? E tá aqui, ó. Tem soco inglês que você vê por aí que tem pontas, só que há de se entender que nem sempre quando você quer uma arma para defesa, você quer uma arma com poder de destruição total, tipo, você quer dilacerar a cara do cidadão. Não, você quer dar uma porrada suficiente para dar um nocaute no cidadão, mas você não quer necessariamente matar o cara, você não quer responder homicídio depois. É proibido o soco inglês? É proibido você ter um soco inglês, andar com um soco inglês? Não. No nosso país, não é proibido você andar com um soco inglês, ok?
Se você for pego cometendo um delito com ele, aí você vai arrumar para sua cabeça. Ou se você já tiver um histórico que você cometeu um delito usando um equipamento desse e você for pego com desse, aí também você vai responder e você vai ter dores de cabeça. Não é um crime que está lá direcionado no Código Penal, tá? Talvez te encaixem em contravenção penal, ok? Mas a realidade é que você portar um desse aqui velado, de forma velada, guardado, tá na mochila, tá no bolso, não é crime, ok? Entendam isso, não é crime. Então, vou encaixar os meus dedos, tá? É como eu falei lá do coleguinha que colocou, ele colocou o soco inglês e ficou bem aqui, ó, tá? Dá certo? Para dar um soco não dá, cara. Você não vai ter uma boa empunhadura, você não vai usar o potencial que você tem para desferir um soco, você vai perder potencial, não vai ganhar, tá? Porque está no lugar errado, tá? O soco inglês ele tem que ficar aqui, ó, tá vendo? Bem aqui na chapa da mão aqui em cima, ok? Ele tem que ficar assim. Aí se você desferir um soco, faz sentido? Faz. Aí faz sentido. Porque aqui, essa face da mão que vai acertar, ela vai estar aqui com esse pedaço de aço, nesse caso meu em aço, que vai sim potencializar e fazer um estrago. Salvo detalhe, esses socos ingleses que vendem por aí, eles têm aquela parte de baixo aqui às vezes muito grande. Aí ela fica apoiada na palma da sua mão, certo? Então é claro que quando você dá um soco, certo? Os seus dedos talvez não fechem dessa forma aqui, como eles devem fechar, ok? E aí fica aquele pedaço de aço aqui atrapalhando. Então quando você põe a mão aqui, ó, ele não vai conseguir fechar os dedos direito. Então, é claro, também vai atrapalhar. Por isso que é interessante você ter o seu soco inglês, fazer, se puder, ou mandar fazer de acordo com a anatomia da sua mão. Ok? Então, ó, a minha mão aqui no caso, eu não fiz a barra aqui ainda, mas eu vou fazer. Só que a barra que eu vou fazer, os meus dedos vão abracar essa barra, tá? Eu vou conseguir fechar os meus dedos aqui e conseguir fechar a empunhadura correta para se desferir um soco. Ou seja, dessa forma aqui. Assim, quando você dá um soco, reduz o impacto na palma da mão? Reduz, porque o soco inglês foi feito da forma correta. Tá? Então, se você quer adquirir um soco inglês, tenha cuidado em adquirir, porque às vezes tem soco. Eu já tive um desses que vende por aí, desse que eu vou pôr na imagem para vocês, e às vezes ele é enorme. Tá? Inclusive, um detalhe importante que eu estudei muito na hora de constituir o meu soco inglês. Tá vendo aqui o espaço entre as perfurações? Esse espaço aqui, ó, esse espacinho aqui, que é o que vai ficar entre os dedos, geralmente esse soco inglês que vende é muito largo, então você fica com a mão assim, ó. Tá? Fica parecendo garrinha de onça. É claro que é desconfortável. Você vai perder totalmente o posicionamento de dar um soco. Então, quando você fecha a sua mão, observa que você tem muito pouco espaço entre os dedos, né? E ficar com os dedos assim não é interessante. Então, aqui eu deixei o mínimo possível, o mínimo, tá? O máximo necessário, vamos dizer assim, eu deixei para que os meus dedos deem bom apoio, mas que também não deixe meus dedos totalmente abertos. Tá? Então, ó, eu consigo fechar bem a mão sem que eu tenha que manter os dedos aqui desse jeito assim, ó, tá? Então, isso aqui é um detalhe importante. Uma bem colocada no queixo ajuda a derrubar mais rápido. Ah, mas sem também funcionaria. Funciona, mas isso é para potencializar. É claro, com um pedaço de aço duro no queixo, né? Primeiro que você não vai arrebentar sua mão num eventual dente, alguma coisa assim, né? Segundo, que se isso aqui acertar uma parte sensível do rosto, é nocaute. Aí eu vi um vídeo de um colega, produtor de conteúdo, esse eu falo o nome, respeito muito, gosto muito, assisto muitos vídeos dele, e ele tem inclusive um conteúdo muito legal, que é o Krav Maga Caveira, tá? Tem um canal super legal aí, até eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição para vocês conhecerem o trabalho do cara, se você não conhece. É muito legal, muito legal. Ele tem dicas muito legais que eu acompanho e eu absorvi aquilo. Mas, por exemplo, num vídeo dele ele fala que não acha tão interessante o uso do soco inglês. Que ele acha mais interessante, por exemplo, usar uma caneta entre os dedos, né, apoiando aquela caneta na mão, ou usar uma coisa que a gente fala muito aqui em questão de defesa pessoal, é improvisar uma chave como um soco inglês. Ó, pegar uma chave sua e colocar aqui entre os dedos, apoiar ela na palma da mão, eu vou deixar o chaveiro aqui, não vou tirar, tá? E usar como soco inglês. Isso aqui é uma alternativa? É uma alternativa, mas igual lá ele fala, eu acho melhor até usar uma chave. Na minha opinião, não acho. Tá? Porque a chave, o que acontece? Se você for dar um soco com uma chave, pode funcionar? Pode. Tá? Quanto menor a área de contato e maior a pressão, maior o dano.
né? Mais potente o dano. Só que há de entender o seguinte, que você pode lesionar a sua mão, tá? Porque a chave, primeiro que os detalhezinhos da chave vão ficar todos entre os dedos. Então quando você bater, e ele não tem, a chave não tem boa empunhadura embaixo, tá? Ela não vai apoiar tão legal assim na palma da sua mão. Então quando você bater com isso, primeiro que isso aqui pode subir ou descer, tá? E inclusive a parte aqui do desenho da chave, né? Isso aqui com certeza vai abrir um corte no meio dos seus dedos. Você pode rasgar os seus dedos. Ah, mas se acertar na pessoa vai furar. Vai, cara. Se acertar na cabeça você vai criar um corte. Só que, porém, você vai arrebentar a tua mão. Talvez não seja muito interessante como primeira opção eu usar minha chave, sabendo que se eu usar ela eu vou criar dano, mas também eu posso obter um dano. Tá? É uma opção? É. Na minha opinião, ao contrário do nosso colega lá do canal Krav Maga Caveira, que ele acredita que a chave ou uma caneta é mais interessante, eu não acredito que a caneta também vai ficar apoiada aqui. Quando você bater, a caneta vai criar um ponto de pressão bem na palma da mão e vai machucar sim. Até porque, como a gente falou aqui, quanto menor o ponto e maior a pressão, maior o dano. O soco inglês ele é feito para este propósito. Tem ferramentas que têm o seu propósito, equipamentos que têm o seu propósito. Ele tem esse propósito. Qual que é o problema de você ter um soco inglês? Tá? Que não seja adequado para sua mão. Tá? Sua mão não se adeque àquele universal que vende por aí. Tá? Então, no utilizar, a empunhadura pode ficar errada, tá? O apoio pode ficar totalmente errado, e você vai acabar sim machucando a sua mão, ou em vez de ganhar potência e proteção no soco, você vai perder potência e ainda acabar se machucando com o próprio soco inglês, ok? Esse aqui no caso ficou pequeno, pode notar que ele é menor, aparentemente, é claro que vocês não têm uma noção, porque eu não tenho um daqueles que vendem aqui, até eu tinha um, sabe o que aconteceu? Ele caiu e quebrou, caiu no chão, tá? Porque era feito de um aço muito, muito poroso, o que me fez pensar que dependendo do soco que eu desferi com o equipamento daquele, ele pode quebrar na mão, tá? Quebrar nos dedos e acabar detonando a minha mão. Então cuidado com essa história de soco inglês feito de acrílico, beleza? O acrílico quando quebra é igual um vidro, certo? Então eu ainda sou mais do aço mesmo, ok? Então aqui deu uma boa empunhadura, ó, dá uma empunhadura show, isso que eu nem fiz ainda a parte de baixo, dá o fechamento dos dedos legal. Se eu bater com ele, ok? Os meus dedos conseguem dar bom apoio e amortecimento para ele. Eu estudei muito a ideia para poder criar esse soco inglês aqui do tamanho ideal para minha mão, que desse certinho, ficasse na posição ideal que o soco inglês deve ficar, ok? Então assim, na minha opinião serve. Se você quer adquirir um soco inglês, fazer o seu soco inglês, cara, você pode ter um, tá? Não é crime você ter um com você. Crime vai ser se você utilizar ele em delito. Aí vai ser um crime, vai ser considerado uma arma do delito, arma de crime, como a gente fala, e aí sim você vai arrumar para sua cabeça. Ah, mas tem um policial X que é xarope, se ele pegar, cara, tem também, tá? Infelizmente é assim. Então, dependendo da autoridade policial que pega você, o cara pode olhar para você e falar, ah, mas embaçar, como a gente fala, né? Porque você tá com soco inglês. Outros podem questionar, mas por que você tá com isso? Cara, eu uso para defesa pessoal. O cara, você tem ficha suja? Você tem passagem pela polícia? Não tem. Eu, pelo menos eu espero que não tenha, né? Não tem passagem pela polícia, você não tem histórico de encrenca. Tá? É claro que se você... E aqui eu não estou sendo preconceituoso, eu só estou falando da convenção social. Se pegar, já com a minha idade que eu tenho, né? Se eu estou com um soco inglês desse na minha mochila, o cara me para, cara, eu trabalho, tá? Eu trabalho em instituição pública também, enfim, não tenho nada de ficha policial. Cara, provavelmente não vou esquentar minha cabeça, só vou ter que justificar. Falar, não, cara, eu fiz porque eu uso para defesa pessoal. Se eu tiver que dar um soco, alguma coisa, e em autodefesa, eu tenho esse direito. Tá? Defesa pessoal, agir em defesa pessoal é um direito do cidadão. Em legítima defesa é um direito do cidadão. Tá na Constituição. Certo? Mas, claro, se for pegar um louquinho desse aí, um maloqueiro, com um desse aqui, cara, é convenção social. Você vai tomar uma geral numa parede, maloqueirinho, usando um desse aqui, cara, vai dançar. No mínimo vai ser apreendido. O cara vai levar e que se lasque. Você está sendo preconceito. Não é preconceito, gente. É convenção social e não vamos ser hipócritas. Vocês sabem disso, né? Então, do jeito que o cara, né, diz como tu andas que direi quem és. É mais ou menos assim, ok? Então, tem esse detalhe que há de se considerar. Mas, para nós pessoas de bem, que não temos ficha policial, que
nos comportamos como bons cidadãos do dia a dia, ok? Se eu estou portando um desse, quando eu falo portar, não é sair por aí me alugando, tá? É andar com um desse aqui, tá lá no meu bolso, tá na minha mochila, não vai arrumar para a cabeça, tá? E mesmo que o cara xaropeie, você não está cometendo um ato de crime, até porque isso aqui, ó, tá? Poderia entrar na lei de contravenções penais, e a lei de contravenção penal, como eu já falei para vocês, ela é bem vaga e bem interpretativa. Na verdade, eu costumo dizer, se a lei é interpretativa, ela não deveria nem ter sido feita, né? A lei deveria ser objetiva. Então fica aqui a minha dica para vocês, um equipamento interessante de você ter para defesa pessoal é o soco inglês, tá? Talvez eu tenha deixado escapar alguma coisa, ficou um vídeo comprido, tá? Mas não adianta eu querer conversar com vocês, dialogar sobre, né, trocar uma ideia e debater sobre um assunto e fazer um vídeo de 3 minutos para vocês. Não tem como fazer isso, até porque daí eu abro precedente para um monte de gente vir falar um monte de coisinha. E isso que eu já posso estar abrindo esse precedente, ok? Mas é isso aqui, meus queridos, tá? Feito, fabricação própria, né? Fabricação própria, é um bom equipamento. Sim, ele é efetivo se usado da forma correta e sim, ele pode causar um dano bem razoável. Dependendo do porte físico de quem levar uma dessa aqui, você pode sim trincar uma costela do cidadão, você pode criar uma lesão. Eu não recomendo aquelas coisas cheias de ponta, tá? Tem um monte aí de ponta aí, porque daí é pro cara socar e furar. Cara, nós não estamos no apocalipse zumbi, tá? Então necessariamente se você vai se defender, detalhe, como eu falei, nem tudo serve para tudo. Isso aqui são para situações específicas. Há um agressor que não tem nada na mão. Se o cara tiver uma faca, esquece, tá? Então já fica entendido isso. Então se o cara não tem nada na mão e você tem um desse, mas se eu puxar um desse aqui, eu capaz do cara até meio ficar, pensar 2 vezes antes de pular para cima. Ótimo, tá? Ótimo. Se isso aqui servir para a pessoa se ligar, não, se eu for para cima e eu tomar uma dessa, eu vou dormir. E o cara evitar o combate, melhor, tá? Melhor ainda. São situações e situações. Não tem se. O se não existe, tá? Pode acontecer qualquer coisa. Então tem que sempre analisar bem antes de usar qualquer equipamento. Aí o colega, inclusive, deixa eu acrescentar aqui para ser justo, tá? O colega lá do canal, né, o Krav Maga Caveira, inclusive ele falou que ele acha mais interessante o bastão retrátil. Concordo. Tá, concordo, o bastão retrátil ele é um equipamento que ele te mantém à distância do agressor. É um bastão, tá? Então ele é interessante, concordo plenamente. Entre o soco inglês e o bastão, dependendo da situação, provavelmente a maioria delas eu vou preferir o bastão, tá? Só que o bastão tem aquela história, tem que ser de boa qualidade. Tem bastão que você compra por aí, igual eu comprei um, é ferro, mas se você der uma bordoada o bastão se desmonta, ou ele entorta. Ou pior, você abre o bastão, você nunca mais consegue fechar, né? Tem que ficar dando porrada no chão para fechar. Não acho interessante, tá? Daí eu não acho interessante. Mas, sim, concordo. Só a opção da chave e da caneta que eu não acho muito viável, porque o cara vai lesionar a mão, com certeza. Tá? Se o cara tiver o soco inglês ideal para a mão dele, talvez essa chance seja menor. Lembrando que é aqui e não como o ursinho Ted lá colocou, ficou aqui na mão, tá? Fica aqui minha dica se você for fabricar. Quem quiser alguma dica de como fazer, porque eu não fiz um passo a passo aqui, tá? Põe aqui nos comentários. E aliás, e o que você acha? O soco inglês serve para defesa pessoal? Essa é minha opinião. E a sua? Qual é? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Esse vídeo já ficou extenso pra caramba, cara. Mas fica aqui a minha dica, a minha opinião. Agradeço a todos vocês por apoiar, acompanhar o conteúdo. Muito obrigado pela assistência e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z.